Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Judas, capítulo 1, versos 22 e 23. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatai-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Então, de acordo com o texto bíblico, o que o crente deve fazer em retribuição à misericórdia de Cristo? Ser misericordioso também. Procurar ajudar aqueles que contendem contra nós. Demonstrar compaixão daqueles que duvidam da palavra. Estamos aqui neste mundo somente de passagem, e essa nossa passagem deve ser marcada positivamente com o bem que podemos fazer, com gentileza. Quando os irmãos mais fracos começarem a duvidar dos ensinamentos cristãos, ajude-os, compreenda-os. Não os critique, mas ensine com amor. Existem ainda aqueles que estão sendo aos poucos queimados pelo fogo do pecado. Veja Amós capítulo 4, verso 11. Aqueles que têm uma fé fraquinha, que estão prestes a ser queimados pelo pecado, devem ser salvos, não pelas mãos dos crentes, mas por meio deles, pois são ministros da salvação. Os crentes também devem ter compaixão daqueles que são reincidentes no pecado. Devem ajudá-los a encontrar o caminho de volta para Cristo, mas com muito cuidado, para não ser arrastado para o mesmo pecado que eles. A nossa postura diante do pecado deve ser de total repulsa. As vestes manchadas pela carne são uma representação do pecado. É preciso retirar elas. Veja Zacarias capítulo 3, versos 3 e 4. Pense no pecado como sendo um assento de banheiro público bem recheado. Tenha nojo do pecado e até mesmo da aparência dele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Sentiu o cheiro de pecado? Fuja dele. Estava falando isso com meu colega de trabalho, o professor Agenildo. Concordamos que, depois da aula, um professor ficar a sós com uma aluna do sexo feminino, tirando dúvidas sobre a aula, não é de bom tom. Isso é aparência do mal. Eu trabalhava em uma ilha, morava sozinho, e já nos primeiros dias, algumas alunas perguntaram: professor, podemos tirar dúvidas em sua casa? Rapidamente respondi, até um pouco ríspido: não quero ninguém lá em casa tirando dúvidas. Isso também é aparência do mal. Nem preciso explicar muito. Evitem qualquer contato com o pecado. Não se deixem contaminar. Percebam os pequenos sinais que indicam perigo e se afastem da aparência do mal. Ó Deus Pai, nós o louvamos por esta palavra, por nos alertar sobre o pecado e sobre a sua aparência. Obrigado por nos dar da tua sabedoria para perceber o perigo e permanecer nos teus caminhos. As dificuldades que enfrentamos neste mundo só nos mostram que devemos confiar mais em ti, pois ainda que todos ao nosso redor nos abandonem, somente o Senhor estará sempre ao nosso lado. Por isso, não tememos o mal, e onde quer que estejamos, daremos testemunho daquele que seguimos, o Filho de Deus. Ó Senhor, não permita que venhamos a cair em tentação. Livra-nos do mal e da aparência dele, e que a tua vontade seja feita, pois assim oramos, o louvamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda um dia cheio de realizações dentro da sua vontade, e que cada um de nós, com o auxílio do Espírito de Deus, possa fugir do mal e da sua aparência, em nome de Jesus. Amém.